Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Reformalidade, hein? Essa foi boa. Esperar uns 5 minutos, uns 3 minutinhos, né, para a galera começar a entrar. E aí, quem mora em São João, como é que tá as coisas por aí? Tá tranquilo ou não? Tá tranquilo, professor. Ah, isso é bom, hein? Eu acabei de ver um boletim da prefeitura aqui em São João. Ah, Diz que tem 3 casos confirmados aqui. nossa, jura? 3 casos confirmados. Aqui em Mogi Guaçu, o boletim informou que tem 2 casos confirmados. Podemos começar já? Professor, esperar até 7h25. Ah, sim, claro. Então, aqui em Mogi Guaçu a gente está com 2 casos. Eu, para sair de casa, evito, né? Tem que ficar em casa, fazer o quê? Eu sou uma pessoa que faz parte do grupo de risco. Eita, nós, hein? Eu jamais imaginava que eu ia passar por uma dessas. O senhor nasceu em que ano, professor? 68. Em 1974. Teve também quarentena da meningite aqui no estado de São Paulo. Foi. Mas aí eu morava no sítio, né? Então, lá praticamente era Entendi. isolado. Entendi. Lá a gente não teve problema. Aliás, a gente quase nem ficou sabendo disso. Pouca gente ficou sabendo também. Caramba, hein? Deixa eu ver se o Turati tá João. Vitor João Turati. João, acessa aí. Vai, meu filho. Ei, Joãozinho. Eu já nasci com problema, já. Eu tive, segundo a minha mãe, quando eu nasci, eu estava com anemia, sabe? Então, eu teve que fazer transfusão de sangue na época, né? Para ver se o meninão aqui reagia. E reagi, né? Escapei dessa. Quando eu era mais novo, eu também tive anemia também, professor. Deu também? Só que eu tive anemia minha vida inteira, né? Desde recém-nascido, né? Ah, tá. Graças a Deus, ele, teoricamente, o organismo ele reagiu e agora, graças a Deus, não tem mais nada. A minha anemia que eu tive é porque o sangue da minha mãe é tipo negativo. Ah, E o tá. meu é positivo. Aí o sangue dela atacava o sangue meu. Nossa, que coisa, hein, rapaz? Dentro do útero da minha mãe mesmo. Eu não sabia disso, não. Olha. A minha vida inteira eu tive que fazer alimentação balanceada, tive que fazer essas coisas. Sulfato ferroso, complexo B, eu até enjoei. Então, pega essas comidas que o povo não gosta aqui de comer, que nem fígado, beterraba, Ah, é? coisas eu gosto tudo, né? Porque eu cresci comendo, tomando essas coisas. Ah, eu gosto disso também, viu? Porque beterraba é bom para o estômago, para o sangue, eu como bastante rúcula também, por causa de vitamina C, chupo bastante laranja, como banana. Aliás, a minha vida é fruta e legume. Fazer comida mesmo é ruim, né? Porque Não reclama, mas é bom também, né? Fazer uma salada bem feita é bom demais. é verdade. Esse dia eu estava fazendo a conta, rapaz. Eu dou sangue há 10 anos. E cada vez que eu dou sangue, sai aproximadamente de 380 a 420 ml, sabe? Então, se eu fizer uma média de 400 ml por saída, e eu dou sangue 3 vezes por ano, então são 1 litro e 200 por ano.
Então já foram 12 litros de sangue. 2 vezes mais do que o seu corpo tem. Em 10 anos, lógico, né? Isso é um bom sinal, significa que a maquininha está funcionando bem. Ainda bem, né, professor? Graças a Deus. Mas é bom, viu, professor? É. Quando você doa sangue, Ah. o sangue novo, ele vem mais limpo, né? O organismo produz sangue, o sangue produz com maior número de dos negócios, lá, glóbulos. Você sabe que você tem razão? Faz sentido, porque, por exemplo, Foi o enfermeiro que falou para mim isso aí. Faz sentido. Aumenta até a imunidade. Né? Faz sentido o que você falou, porque, por exemplo, você vai lá, você corta um galho de uma planta, né, no talo, assim, faz uma poda nela. Ela vem viçosa, mais bonita, mais forte, frutífera. Então, quer dizer, eu acho que faz sentido isso, a gente associar o sangue com uma poda de uma árvore, por exemplo. A natureza é espetacular, hein? E eu não posso doar sangue por enquanto, professor. Mas viu, não se Fiz preocupa. tatuagem recentemente, então eu não posso. Tá. Mas eu sempre dou, eu gosto de doar. Bom, então, gente, eu vou... Já tem aí uma galerinha conectada já? E a gente já pode começar. Então, boa noite a todos. Peço licença aí para entrar na casa de vocês, né? Porque como é uma videoconferência, né? Vamos pensar dessa forma. Então, espero encontrá-los todos bem também, né? Vocês, seus familiares, e rezar aí para que nada de pior aconteça com a gente, né? Pelo menos nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é ficar em casa aí de acordo com o Ministério da Saúde e estamos tomando os cuidados aí necessários, tá? Muito bem, gente. Então, olha só. A minha proposta de hoje é dar continuação em relação à tarefa da semana passada. Na verdade, não foi uma tarefa, né? Foi uma atividade que nós fizemos. E a atividade era o capítulo 7 da semana passada. Quem quiser acompanhar, ele está lá no portal, né? O capítulo 7 da semana passada. E hoje nós vamos no capítulo 8. Na semana passada, a gente falou praticamente de número de Reynolds, como que define, como que encontra, por que a gente tem que levar em consideração e tudo mais. Hoje a gente vai dar um passinho a mais. Hoje a gente vai conhecer a equação de Bernoulli. Essa equação, ela define, gente, a carga manométrica do sistema, do fluxo, né, de um modo geral, define a velocidade e define a pressão da linha também, tá? Então, eu vou abrir a minha tela aqui e, em cima disso, a gente já vou começar aí as apresentações. Ô, louco, o que aconteceu aí? Alguém espirrou? Meu, professor, mas é rinite. Meu, eu sei. Não, eu tô brincando, sabe por quê? Esses dias é engraçado. Eu estava numa tela aí conversando com um grupo de alunos, alguém espirrou, tossiu do outro lado lá, desconectou todo mundo. Aí, viu, a verdade é uma só, né? Nós estamos ficando paranoicos com esse negócio de ficar em casa, né? Porque, na verdade, a gente quer trabalhar, né, gente? Pelo amor de Deus, pô. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí? Aham. Beleza. Eu acho que eu vou deixar assim e não vou abrir ela inteira, não, porque senão eu acho que vai sumir todo mundo aqui. Então, ó, capítulo 8, a equação de Bernoulli, né? A gente vai ver a equação de um modo geral. Deixa eu ver se eu pego uma canetinha melhor aqui. E aí, tá dando certo com os outros professores lá? Tá sim, professor. Tá legal. Só com o Cassini que a gente está tendo dificuldade, porque é laboratório, né? Então fica complicado de fazer as aulas com ele, né? É verdade, hein? Então ele fica disponível para a gente no horário das aulas, tira dúvida da gente, algumas coisas assim. Legal. De questão dos relatórios que a gente já tinha para fazer. Mas os experimentos, os próximos experimentos que a gente vai ter que fazer, vai ser só depois que a quarentena voltar, que acabar. A instituição, ela não tem ainda a previsão de quando que a gente vai voltar, viu? Então, infelizmente, vamos tocando aí do jeito que dá, né?
Bom, então olha só. Então a gente vai ver a equação de Bernoulli com máquina e sem máquina, tá? Ou seja, quando ela é sem máquina, então ela depende exclusivamente da energia cinética e energia potencial do fluido que ele está armazenado dentro do reservatório. Agora, quando eu adiciono uma máquina no sistema, aí essa equação ela ganha uma nova nomenclatura, que é a potência da máquina, ou seja, eu estou dando energia para a máquina. Então, olha que coisa interessante. Se eu tenho, por exemplo, uma cachoeira onde eu armazeno energia potencial, energia cinética e gero energia elétrica, eu, na verdade, isso daí é uma energia geradora de energia elétrica, ou seja, é uma usina, de uma certa forma. Agora, se ao contrário eu adiciono potência no sistema, então significa que é uma bomba que ela faz uma transferência de líquidos aí de um ponto a outro, tá? Então, através da equação, a gente vai ver a potência de máquina também, e a partir disso a gente vai começar a fazer alguns exercícios, tá? E aí, com relação aos exercícios, aguenta a mão aí, gente, que ainda o Carlos não definiu como que nós vamos fazer a avaliação. Quando ele definir, pode ficar tranquilos que eu vou ajudá-los aí da melhor maneira possível, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Porque o importante não é a nota no final do semestre. Eu sempre falo isso para o nosso pessoal. O importante é o aprendizado, é o pessoal entender o que nós estamos fazendo, né? Então, olha só. Dentro da equação de Bernoulli, nós temos aqui 3 conceitos físicos, né? A gente tem a energia potencial, que é o estado da energia do sistema devido à sua posição no campo da gravidade em relação ao plano horizontal. Ou seja, quando eu estou falando de energia potencial, eu tenho a minha altura, né? E a energia potencial, como vocês aprenderam lá em física, então será a massa vezes a gravidade vezes a altura dividido pelo peso específico, ou pela massa específica, tá? Em metros. Tem também, dentro da mesma equação de Bernoulli, o carregamento da energia cinética, ou seja, quem é essa energia cinética? Lembrando lá de física da energia cinética que estava dentro da energia mecânica, é o estado da energia que é determinado pelo movimento do fluido. Ou seja, se ele está em movimento, eu tenho velocidade, tá? E a energia cinética, então, é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes o peso específico ou a massa específica. Então, se eu pegar aqui, dividir massa por massa, só vai sobrar o quê? A velocidade e a gravidade que está influenciando dentro do deslocamento do meu fluido, né? Em metros também. E aí eu tenho a energia de pressão. Corresponde ao trabalho potencial das forças de pressão que atuam no escoamento do fluido. Ou seja, quem é essa pressão? Essa pressão, gente, são aquelas pressões que nós vimos lá da lei de Steve e outras mais para trás ali, tá? Então, quer dizer, um fluido, dependendo da sua altura, ele tem a sua massa, e essa massa ela exerce pressão num ponto referencial dentro do seu mecanismo, lá onde você está analisando, tá? Muito bem. Então, olha só, juntando tudo isso daqui, eu apresento a equação de Bernoulli para vocês, que é chamada de conservação da energia. E a gente tem que seguir algumas hipóteses de simplificação, tá? Então, por exemplo, para mim levar em consideração essa máquina, né, essa equação, tem que ser num regime permanente, né? A máquina ela tem que estar ligada, não pode oscilar. Por exemplo, vamos supor que quando você faz o cálculo, está calculando uma instalação, e você coloca lá, por exemplo, o inversor de frequência, onde você muda a rotação do rotor, para mais ou para menos, automaticamente você está mudando não a vazão, mas você está alterando a sua velocidade. Então, se a sua velocidade altera, automaticamente a equação ela te dá outros parâmetros, tá? Então, por isso que tem que ser regime permanente. Então, é lógico que no final lá a gente sempre tem que usar aquele parâmetro de segurança, né? Que a gente usa de fator de segurança, tá, gente? Mas fica tranquilo que isso vai dar tudo certo no final.
E aí a gente tem que levar em consideração duas hipóteses, com bomba ou sem bomba. Se é bomba, eu adiciono energia no sistema. Se é turbina, eu tiro energia do sistema. Então, como que eu sei quando é bomba e quando é turbina? Simples. A equação, eu aplico ela de forma genérica. Se der um valor positivo, significa que eu estou colocando potência no meu mecanismo. Tá? Se der um valor negativo para a minha equação, significa que eu estou tirando energia ou potência do meu sistema. Ou seja, é uma turbina. Tá? Normalmente, instalação em fábrica e aqui é usinas, né? De geração de energia elétrica. É só para a gente poder ter uma ideia aí de separação entre as duas. Outra hipótese que a gente vai levar também em consideração para esse caso aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a complicar um pouquinho mais. Nesse momento, nós não vamos levar em consideração as perdas por atrito, tá? Outra simplificação é que o fluido ele tem que ser incompressível. Então, por exemplo, desculpa. Eu posso usar tanto fluido incompressível como compressível. A diferença do incompressível é óleo, por exemplo. Só que o problema do óleo é que a viscosidade cinemática dele é altíssima. Então, ele gera muito atrito para a parede da tubulação. Aí a máquina tem que ter muita potência. Já o fluido incompressível, compressível, né, desculpa, no caso de água, por exemplo. Aí, como ele tem uma fluidez melhor, então a viscosidade dele é menor, o atrito é menor e assim por diante. Outra coisa, a gente tem que levar em consideração os trocadores durante a instalação, trocadores de calor. Porque o que acontece? Se eu troco calor na minha instalação, a densidade muda em função da temperatura, tá? E tem que levar em consideração também as propriedades uniformes das seções. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo hipotético de uma tubulação, tá? Essa tubulação, o fluido ele vem por esse caminho, né? Tem velocidade, energia cinética, aí ele começa a se deslocar nessa direção e sai para essa direção. Então, olha só, para mim fazer uma representação desse lado direito meu, eu não sei se é o lado direito de vocês também, desculpa, o lado esquerdo, né? Para mim fazer uma representação desse lado, eu vou chamar esse lado aqui de H1. E esse outro lado aqui, que é o meu lado direito, eu vou chamar de H2. Lembrando, então, das equações que definem a energia potencial cinética de pressão, eu vou colocar essas equações dentro de H1 e as equações dentro de H2. Ou seja, eu vou ter que analisar dois pontos. Esse ponto, que é o ponto chamado de ponto 1, em relação ao ponto 2. Tá? Muito bem. Então, olhando o H1, representado por esse conjunto de equações, que aqui eu tenho a energia potencial, a energia cinética e a energia de pressão. O Z1 representa a altura do ponto referencial 1. A velocidade 1 também está referenciada na posição do ponto 1. E a pressão 1 também está referenciada nesse ponto. Como eu faço uma igualdade, tá? Uma igualdade com H2, eu vou repetir a equação do outro lado, porém, eu vou mudar as posições. Então, aqui na equação do H2, eu vou ter a altura manométrica 2, vou ter a velocidade 2 na minha instalação e vou ter a pressão 2. Tá? Então, isso daqui é uma equação de Bernoulli em condições ideais, ou seja, ponto 1 é igual a ponto 2. Nós ainda não estamos levando em consideração o que? O atrito, viscosidade, perda de carga, nada disso. A equação para nós aqui é uma equação bruta, por enquanto. Tá? Ou genérica, se preferir. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido. Então, ponto 1 eu represento por H1. Ponto 2, H2. Aí vocês podem perguntar assim, bom, mas e se eu tiver mais pontos? Sem problema. Vai colocando. Se eu tiver H1 que está na mesma altura de um outro ponto qualquer, eu somo ele igual a esse. Ou vice-versa. Se eu tiver um ponto 2
e 1,3 na mesma altura, então eu vou dizer o seguinte, H1 é igual a H2 mais H3. E assim vai indo, tá? Mas as equações é a mesma. Muito bem. Então, o H, como eu já havia dito anteriormente, ele representa a altura manométrica, aonde eu tenho a energia potencial, a energia cinética e a energia de pressão. Então, o meu H representa a energia total do sistema na referência. O H que eu falo, gente, é esse H aqui, tá? Esse H e esse H. Notem que eu tenho energia potencial, energia cinética e energia de pressão. Tudo dentro do H. É isso que ele está dizendo aqui. Muito bem. Se eu escrever a minha equação H1 é igual a H2, nas condições ideais, como ele disse lá atrás, então vai ficar assim, olha. A minha pressão aqui é pressão sobre a massa específica vezes a gravidade. Nesse caso aqui, vai ser a pressão sobre o peso específico, tá? É a única coisa que mudou aí. Às vezes, eu tenho o peso específico e às vezes eu não tenho. Às vezes eu tenho a massa específica do material, mas eu não tenho o peso específico. Então, é só multiplicar pela força da gravidade e está tudo certo, né? E a velocidade 2, a velocidade 1, desculpa, a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes g, mais a altura da linha de instalação. Eu igualo isso a P2 vezes dividido pelo peso específico, na posição 2, somo com a energia cinética, que é o V2 ao quadrado dividido por 2G, mais a altura do ponto de análise até a linha referencial. Tá? Muito bem. Aí o que acontece? Aqui, a minha instalação não tem máquina. Ela é simplesmente uma equação padrão. Né? Aí, eu posso o quê? Colocar uma máquina sem perda de carga no meu sistema ainda. Estou só colocando uma máquina como introdução. Então, a definição de máquina na minha instalação é definida como qualquer dispositivo que quando introduzido no escoamento, forneça ou retire energia. Se fornece uma bomba, se retira é uma turbina, gente. Não esqueça, hein? No escoamento, na forma de trabalho. Para o estudo desse curso, a máquina será uma bomba ou será uma turbina. Duas condições, então. Ou é bomba ou é turbina. Muito bem. Então, olha só. O que mudou agora aqui no meu sistema? Notem que essa daqui é a equação genérica, tá? Então, eu tenho H1 e H2. Ponto 1, ponto 2. Aqui, nesse outro slide, notem que entrou uma máquina no meio aqui, ó. Um M de máquina. Então, esse M de máquina, ele vai pegar tudo que está acontecendo no ponto anterior, certo? Somar com a potência da máquina e jogar para o ponto 2. Então, como é que vai ficar? O H1, que é a minha perda de carga no ponto 1, somo com a potência da máquina e igualo isso ao meu ponto 2. Se eu quiser saber quanto é a potência dessa máquina, então eu pego esse elemento H1 e jogo para cá. Então vai ficar H2 menos H1. Tudo bem? Então, como é que eu vou escrever essa equação? Pressão 1, peso específico dividido por peso específico 1, mais a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2G, mais a altura, mais o HM, que é a potência da máquina, ou perda de carga ou potência da máquina. Igualo a pressão 2 sobre o peso específico 2, mais a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G, mais Z2, que é a altura da minha instalação. Se eu quiser isolar esse termo aqui, gente, o HM, que é a máquina que eu coloquei na minha instalação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse... Professor. Oi? Só perguntar, por que esse HM aí, ele faz parte da primeira equação, dos P1, V1? Ah, tá. Ok. Muito bem. Porque o que acontece é o seguinte. O fluido, ele entra por aqui. Ele pode vir por gravidade ou ele pode simplesmente estar parado na entrada da máquina, certo? A partir do momento que eu ligo uma máquina, eu dou potência para ela. Então, pode ser, por exemplo, um cavalo vapor, pode ser um motor, uma bomba, alguma coisa assim. Quando eu dou potência para ela,
ela joga esse fluido para frente em alta velocidade, alta pressão e alta vazão. Então, o que que acontece? Eu preciso saber quanto foi a potência necessária para me acelerar o sistema no ponto 2, porque aqui eu tinha uma velocidade e passei a ter outra velocidade aqui, tá vendo? Então, ela entra nesse equacionamento aqui, ó, porque é o seguinte, eu pego desse lado e jogo para cá. Só que quem joga para cá é a máquina, e a máquina está Ah, no tá. ponto 1. Entendi. Agora, se eu pôr a máquina aqui na frente, por exemplo, o que que vai acontecer? Ó, na frente de P2. Eu nunca vi isso, tá? Pelo menos nos cálculos, nunca apareceu isso. Mas pode acontecer, porque eu posso ter, por exemplo, um momento que a máquina ela está no ponto mais alto do que do que onde eu tenho a boca de sucção. E eu posso fazer o cálculo de P2, P1 e depois o que somar, eu posso fazer o cálculo P2, P1 gera o P3. Aí nesse P3 eu somo a máquina e vou para frente com o P4, 5, 6, entenderam? Então, quer dizer, é a máquina que determina para mim a potência na instalação. Eu acho que ficou claro? Aham. Beleza. Então, vamos lá. E aí, normalmente, o que que a gente faz? A gente isola a potência de máquina, que é o meu HM. Para mim isolar o meu HM, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos esses termos aqui e jogar para cá, para isolar o HM. Quando eu jogo ele para cá, então vai ficar P2 menos P1, porque esse daqui é positivo, vem para cá negativo. Então ficou P2 menos P1 aqui embaixo, tá? Pego o V1 e jogo para cá, então vai ficar V2 menos V1. Aqui, ó, V2 menos V1. Como o 2G é comum, né, divide todo mundo pelo mesmo fator. E o Z, joga ele para cá também. Então, como é que vai ficar? Z2 menos Z1. Vocês entenderam esse pedacinho da equação aqui? Se eu quiser descobrir a potência de máquina, eu pego todo esse equacionamento e jogo para cá. Tá? Se esse HM, gente, der positivo, se der positivo, é uma bomba. Se der negativo, é uma turbina. Tá certo? Aí nós vamos fazer exercício para a gente poder entender melhor isso também. Tá? Muito bem. Já que eu consigo isolar o HM, que representa a potência de máquina, então nós precisamos definir o que é potência. Tá? Muito bem. Então, como que eu defino potência dentro do nosso equacionamento? Se a máquina for uma bomba, ela fornece energia ao escoamento. Certo? A potência de uma bomba é calculada por essa equação. Então, é MB, ou seja, M de potência, B de bomba. É igual ao peso específico do fluido, vezes a vazão, vezes o HB. Mas quem é o HB? O HB sai daqui, gente, ó. H de bomba. Tudo bem? Dividido pelo rendimento da máquina. Esse rendimento aqui, normalmente, eu já devo ter mostrado para vocês em sala, é aquela curva de rendimento que tem no gráfico, tá? É ele que determina isso. Então, o NB é a potência da bomba, o HB é a carga manométrica da bomba, que na verdade é esse cara aqui, ó, HM e H de bomba, né? Alguma literatura usa HM porque é motor, outra literatura usa HB porque é potência de bomba. Então, é tudo a mesma coisa. E o NB é o rendimento da bomba. Muito bem, então, olha só, isso é uma potência de bomba. Potência de bomba significa que ela coloca energia no sistema. Já uma potência de turbina, tá? Ela retira a energia do escoamento. A potência de uma turbina é calculada por essa equação. Então, potência T, que é de turbina, potência de turbina é igual. Já está dando 10 minutos. Olha que coisa, hein? Passa muito rápido isso. Potência de turbina é igual a peso específico vezes vazão vezes a altura, certo? Da turbina, vezes o rendimento. O que mudou aqui, gente? O rendimento. Esse rendimento aqui, na equação de potência de máquina, ele divide todo mundo. E nesse caso aqui, ele multiplica por todo mundo. Então, por exemplo, se eu pegar
e dividir o elemento, por exemplo, deixa eu ver aqui. Se eu pegar um elemento qualquer, vamos supor que uma potência deu, sei lá, deu 100. Se eu dividir por um rendimento de 60%, então daria 0,6. Então, de 100, eu teria uma potência, nesse caso aqui, de 166. Se eu pegar o mesmo 100, então 100, e multiplicar por 0,6, eu caio para 60. Entenderam? Então, quer dizer, a turbina, ela não é tão eficiente quanto uma bomba, tá? Então, a bomba é mais eficiente do que a turbina. Por isso que quem consegue desenvolver aí turbinas de melhores qualidades técnicas aí ganha muito dinheiro nos dias de hoje, não? São aquelas turbinas que têm aquelas paletas retas, tortas, curvadas e tudo mais, tá? Professor, mas a eficiência de turbina não chega a 80%, 90%? Chega. Não, mas 60 foi um exemplo hipotético que eu coloquei aqui. Ah, bom. Imagina. As turbinas chegam a 98%, as turbinas grandes. Não, louco, se uma turbina trabalhar 60%, quem inventou ela está quebrado, porque não consegue, viu? Não consegue fazer nada. Coisa Não. Não, mas beleza, a pergunta é boa, muito boa. Normalmente, gente, é que eu não tenho nenhum gráfico aqui. Normalmente, as potências, elas são sempre acima de... Elas ficam entre 70, 60, 65, 65. Professor, Aproximadamente 93%, mais ou menos. O que é? esse HT e o HB é o HM que a gente encontrou no slide anterior, né? Sim, exatamente o mesmo. Se der positivo, é o da bomba. Se der negativo, eu uso da turbina. Isso. Se der positivo, aí se eu fizer uma pergunta para você, isso é uma bomba ou uma turbina? Bomba. Se der negativo, eu faço a pergunta para você, é uma bomba ou uma turbina? É uma turbina. Beleza? Aí, sendo negativo, eu coloco esse valor negativo na fórmula da potência da turbina ou eu coloco em módulo? Isso daqui é em módulo. Certo. Obrigado, professor. É módulo porque aí você não tem potência negativa, né? Mas você já sabe que é uma turbina. Certo. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Vocês querem copiar isso daí? O que vocês querem fazer? Copiar o exercício? Vamos começar a trabalhar alguns exercícios, porque se eu começar a soltar muito conteúdo para vocês, fica muito pesado. Tem que ser um pouco devagar. Porque essa disciplina ela é meia xarope. Então ela tem muitos detalhes. Ou dar um print na tela, sei lá. E logo, né? Ó, gente, se caiu o sistema, não foi eu não, viu? É porque o tempo nosso já expirou. Aí depois eu mando o link de novo. Eu vou mudar de tela, que eu vou precisar... Professor, depois você vai disponibilizar o vídeo para a gente? Eu coloquei no YouTube, não passaram para vocês aí? Passo, e essa aula também vai para o YouTube também? Vou subir lá, pode ser ou não? Pode ser. Maravilha, aí fica lá para vocês. Não, fechou. Tá. Então, na verdade, demorou um pouco para mim resolver o problema do YouTube, porque eu estava no impasse lá que não podia subir vídeo acima de 15 minutos, sabe? Aí eu tentava subir o vídeo, não conseguia, e eles pediam um telefone para mim, né, para validar o meu, para saber que eu existo, né? Acho que eles estavam pensando que era um fantasma. Enfim, aí eu mandava o telefone celular, eles não aceitavam. Aí eu descobri que tem que ser um telefone fixo. Olha que doideira isso. Vai saber, hein? Eu vou precisar tirar essa tela um pouquinho aqui, gente, porque eu preciso mudar. Consegui. Aqui tem um outro lugar aqui. Beleza. É isso que eu queria mostrar. Então, se cair o sinal, não fique desesperado, não. Eu abro essa tela e eu mando para vocês o link de novo. Só que tem aquele problema, né? Tem que esperar ele fazer a conversão. Dá uns 10 a 15 minutos esse negócio aí.
Hoje eu não vou judiar muito de vocês, não. Vou fazer umas 3 séries de 40, tá? Eu acho que já ajuda bastante. O importante é que vocês entendam esse conteúdo aqui. Opa, tirei a tela aí. A hora que eu puder começar, vocês me falam, viu, gente? Ô, professor, só um minutinho. Oi? Qual que é a aula que tá esse exercício do portal? Você fala de hoje? Isso, esse aí que a gente tá vendo agora. Ah, tá no capítulo 8. Capítulo 8. Ô Ferreira, Se você abrir o capítulo 8, você vai ver que tem lá o... ô Ferreira, ó, Oi? é só ler aí o título de vermelho, ó, MFC Fund 8 FI 2020, do arquivo do professor aí. É o mesmo. Certo. E essa que tá no portal, então? Tá no portal. Tá no portal. Certinho, então. Obrigado. Aí você lê esse título aí, entra lá. Certinho. Obrigado.